Fala galera, tudo bom? Professor Francão, estou aqui na Universidade Aberta Leonel Brizola. Venha fazer parte também dessa nova história. Galerinha, hoje nós vamos falar de interferência de ondas. Nós já discutimos o que é uma onda, como que essa onda propaga-se no espaço, como que essas características, como que eu vou classificar esses meus tipos de perturbações, meus tipos de onda. E hoje eu quero discutir com você como que essa onda pode sofrer uma interferência. Professor, já começa dificultando o processo falando para mim o que é interferência. Interferência vai ser quando, facilitando, na verdade, minha vida. O que vai ser interferência? Interferência vai ser quando duas ondas se encontrarem no espaço. Essa interferência vai causar para a gente algumas informações que eu preciso saber. Nas últimas provas do Enem, essa interferência teve uma grande importância e caiu itens relacionados com ela. Então é bom você entender o que era uma interferência para que a gente também possa realizar outras análises sobre uma onda sonora, sobre uma onda que se propaga em um meio material ou não. Então eu posso falar que o princípio da superposição de ondas, o meu princípio da interferência, vai acontecer quando uma perturbação resultante em cada ponto do meio interferir um com o outro no espaço, se encontrarem no espaço. Como que esse se encontrar pode acontecer, professor? Esse se encontrar pode acontecer quando uma onda sofrer um processo, por exemplo, de reflexão ou um processo de refração. Professor, tá colocando mais coisa no processo. Vou colocar sim. Cola comigo, para você poder entender. O que é reflexão? Eu envio uma onda numa determinada direção e essa onda, quando ela se propagar no espaço, ela pode encontrar um obstáculo. Se ela encontrar esse obstáculo e não conseguir transpor esse obstáculo, passar por ele, ela vai retornar. O retornar no mesmo meio que ela foi enviado, eu vou chamar de um processo de reflexão. De boa, simples demais. Quando eu emito essa mesma onda, nesse mesmo meio material, e ela bate nesse obstáculo que ela encontrou, que eu coloquei na frente dela, ela ultrapassa esse obstáculo, ela transpõe esse obstáculo, ela passa por esse obstáculo, eu posso falar que essa onda sofreu um processo de refração. Por exemplo, se eu analisar em função da luz, quando eu olho meu rosto no espelho do banheiro, ou no espelho em qualquer local, a minha onda eletromagnética foi enviada até o espelho, ela bateu no obstáculo, que é o espelho, e retornou no mesmo meio que ela foi enviada. Um processo de reflexão. Quando você observa uma paisagem através de uma janela fechada de vidro, por exemplo, a luz está atravessando esse meio material. Ela está atravessando esse obstáculo que é a minha janela de vidro. Então ela sofreu um processo de refração. Quando a onda sofre esse tipo de processo de reflexão ou de refração, ela pode sofrer o princípio da superposição, da interferência entre ondas. Vamos ver como é que isso acontece. Por exemplo, se eu analisar uma onda que viaja numa corda, essa onda pode sofrer processos de interferência. Supor, eu tenho uma corda, que é essa minha linha azul, que é representada aí para vocês. Eu tenho uma fonte de um lado e eu tenho uma fonte do outro lado. Então tem uma pessoa balançando a minha corda para cima e tem uma pessoa balançando a minha corda para cima do outro lado. A mesma corda na mão de duas pessoas, de duas fontes geradoras de onda, duas fontes perturbadoras da minha corda. Quando essa onda viajar no espaço, no momento essa onda emitida pela primeira fonte vai encontrar com a onda emitida pela segunda fonte. No momento que rolar o encontro, que aconteceu o amor entre as duas, vai rolar um processo de interferência, a superposição de ondas. Essa superposição pode ser construtiva ou essa superposição pode ser destrutiva. Por exemplo, se eu analisar o do lado, eu tive uma onda emitida para cima, uma perturbação que a pessoa fez na corda para cima, e a outra pessoa, a outra fonte, fez uma perturbação para baixo. As duas ondas viajaram pela mesma corda, no momento que se encontram, tem um cruzamento das duas. Se as duas ondas têm a mesma amplitude, o mesmo tamanho de perturbação, as duas ondas vão se anular. Esse momento que se anula a onda, eu chamo de uma onda ou de uma superposição destrutiva, uma interferência de onda destrutiva. Após o encontro, após o instante de encontro das duas, cada onda viaja como se nada tivesse acontecido, tanto numa interferência destrutiva como numa interferência construtiva. As duas ondas, depois do momento de interferência, vão continuar se propagando da mesma forma. Professor,
Isso não tem perda de energia, só vou ter perda de energia ou cessar da energia, dissipação total da energia, no momento de cruzamento das duas ondas, no momento da superposição. Após isso, cada onda volta a ter a sua fase de energia no mesmo processo. Professor, para que eu vou usar isso na minha vida? Por exemplo, quando eu quero bloquear uma onda de telefone celular numa determinada região, eu não quero, por exemplo, que num presídio qualquer do país não funcione telefone celular naquele local, naquela localidade. Eu posso ter uma geração de uma outra onda na mesma frequência, com amplitudes em fases opostas, e nesse momento do cruzamento, gerar naquela região do espaço uma interferência destrutiva onde meu sinal de telefone celular não funciona. Muito bem utilizado nesse momento. Ou eu posso gerar, em determinados momentos, uma onda construtiva, onde eu vou ter um aumento da minha amplitude, o somatório das duas amplitudes. Dentro do meu processo, eu quero que aumente a intensidade sonora desse cara, eu aumente a energia nessa região. Tranquilo até aí? Eu também posso analisar as minhas interferências de duas formas, que a gente já até definiu. Uma interferência construtiva, uma interferência destrutiva parcial ou uma interferência destrutiva total. A interferência construtiva é quando eu tenho as duas ondas emitidas na mesma fase e eu tenho um somatório das suas intensidades. De boa. Quando eu falo numa interferência destrutiva parcial, eu tenho uma anulação parcial da minha onda. Vou voltar um pouquinho. Olha aqui comigo novamente. Quando eu tenho duas amplitudes de mesmo tamanho, em fases opostas, eu vou anular totalmente a minha onda. Então eu tenho uma interferência destrutiva total. Se eu tenho amplitudes de tamanhos diferentes, eu vou ter uma interferência destrutiva parcial. Eu vou perder apenas uma parte da minha energia. Vai sobrar de quem? Da onda que ficar maior, ou a onda que tiver uma amplitude maior no meu processo. Beleza até aí? Se eu estou trabalhando, por exemplo, com essa amplitude maior, esse cara aqui tem 3 centímetros, e essa minha onda de fase negativa, apontando para baixo, se eu pensar num plano cartesiano, com 2 centímetros de amplitude, o que vai sobrar no momento da minha interferência é uma onda de 1 centímetro para cima, porque essa minha amplitude era maior. Beleza? Então eu tenho 3 tipos de interferência. Uma interferência construtiva, onde eu tenho a soma das minhas amplitudes, uma interferência destrutiva parcial ou uma interferência destrutiva total. Tranquilo até aí? Essas interferências eu vou usar para analisar alguns casos específicos, que é o que a gente chama na física de instrumentos musicais. A gente vai discutir esses instrumentos aqui, que é os tubos sonoros. Mas esse cara é uma nova aula, uma próxima aula para você poder analisar e estudar direitinho. Quando que vai acontecer e como que eu vou conseguir controlar essa minha situação? Eu posso, por exemplo, criar ondas estacionárias. E o que é uma onda estacionária? Uma onda que está presa dentro de uma região do espaço. Por exemplo, vamos imaginar um violão. O braço do meu violão, para que o meu violão emita som, eu preciso instalar cordas nesse meu braço do violão. Essa minha corda está presa dentro de um determinado espaço, ela tem um comprimento definido. Esse comprimento definido, eu vou gerar ali dentro ondas estacionárias. Ondas que serão emitidas no momento que eu toco a corda do violão. Eu vou causar uma perturbação, vou gerar uma onda mecânica sonora que vai se propagar por essa corda e ela vai viajar nesse espaço definido. Essa onda que viaja nesse espaço definido vai encontrar um obstáculo. Esse obstáculo vai refletir essa onda. Essa onda refletida pode gerar para mim uma interferência construtiva ou uma interferência destrutiva, total ou parcial. Em vez de eu usar, vou voltar aqui, em vez de eu usar 2 fontes sonoras, eu posso prender essa corda dentro de um espaço e eu fazer apenas uma única perturbação. Essa onda vai viajar, quando ela bater numa estrutura, ela retorna. Vamos lá, para você poder ver comigo. Esse cara aqui que eu estou falando com você. Eu coloquei uma corda presa numa extremidade, por exemplo, em 2 extremidades, eu fiz uma perturbação, gerei uma onda que viajou no meu espaço, ela encontrou o meu obstáculo e retornou. No momento do retorno, eu gero interferências construtivas
ou destrutivas. Depende do que eu vou ter dentro do meu processo. Beleza até aí? Vou lá de novo e relembrar você. Quem é o meu comprimento de onda? O quanto que minha onda andou para realizar um movimento completo. Então, se eu imaginar que minha onda partiu deste ponto, ela vai viajar no meu espaço, chegou nesse ponto, ela cessou o movimento. Na verdade, ela não cessa o movimento, mas ela realizou uma emissão completa dentro do meu processo. Beleza até aí? Galerinha, eu tenho uma amplitude para cima, uma amplitude para baixo, um pico e um vale. Se eu tenho a soma de um pico mais um vale, eu tenho um comprimento de onda inteiro da minha onda. Beleza até aí? Nos pontos onde eu tenho uma interferência destrutiva, é o que eu vou chamar de pontos de nó. Esse ponto, este ponto, este ponto e este ponto, eu não tenho emissão de energia. Minha amplitude cessou. Mas aqui, nestas regiões onde eu tenho amplitude, eu tenho emissão de energia. Então, nestes pontos, eu tenho minhas ondas construtivas e nos pontos de nó, eu tenho a minha onda chamada onda destrutiva total. Eu tenho um aumento da minha amplitude e neste ponto eu teria uma onda construtiva total e eu tenho pedaços dessa minha onda gerando interferências no meu processo. Eu vou atrás de como calcular e como ver essa interferência. Olha aqui comigo nesse processo. Eu fiz um novo gráfico, uma nova figura e trouxe para você uma onda incidente, uma onda que está viajando no meu espaço e uma onda que está refletindo lá de volta. Elas vão se encontrar em algum determinado momento e vão gerar para mim fenômenos de interferência. E vamos analisar esse fenômeno de interferência aqui embaixo. Eu emiti uma onda, minha onda viajou no espaço, ela bateu numa estrutura e está voltando. Bateu em um obstáculo e ela está retornando. Esse retornar dela gera para mim pontos de interferência construtiva e destrutiva. Os pontos de ventre, que é a minha amplitude, eu chamo de interferência construtiva, e meus pontos de nó, N, eu vou chamar de interferência destrutiva. A cada lambda sobre 4, um comprimento de onda dividido por 4, eu tenho um nó, eu tenho uma interferência destrutiva. A cada lambda sobre 2, metade de um comprimento de onda, eu tenho um ventre sendo existente no meu processo. Beleza até aí? Assim eu vou ter uma interferência construtiva e destrutiva no meu processo. Olha lá, a distância entre ventres consecutivos e entre um nó consecutivo gera um vale, lambda sobre 2. A distância entre o ventre e um nó consecutivo vale para mim lambda sobre consecutivo, um vale lambda, gera para mim um lambda sobre 4. Uma interferência construtiva, uma interferência destrutiva no meu processo. Eu vou usar essas interferências para discutir o que com você? Os meus tubos sonoros, meus instrumentos musicais, que pode ser para você um fenômeno de prova dentro da sua região. Olá, vamos olhar de novo aqui dentro do meu processo. Eu incidi uma onda, minha onda em vermelho, minha onda está refletindo dentro do meu processo. Eu crio regiões de ventre, eu crio regiões de nó. A interferência que determina a formação de um nó, eu chamo de interferência destrutiva. A interferência que gera para mim uma formação de um ventre, eu chamo de uma interferência construtiva. Eu não tenho apenas essas interferências acontecendo em ondas que viajam por uma corda. Eu também vou ter interferências que vão acontecer em ondas que vão viajar na água, por exemplo. Se eu tenho uma situação de uma fonte sonora, de uma onda sendo emitida, e ela passa por barreiras que têm pequenas aberturas, eu vou criar um processo chamado de difração da onda. Um momento que eu causo uma curvatura para que ela possa passar por esse obstáculo. Se eu passo pelo primeiro obstáculo, eu vou gerar uma frente de onda quase que circular, desse formato que aparece para você aqui na imagem. Quando essa frente de onda atravessar duas barreiras, uma outra barreira com duas aberturas, ela vai gerar novas interferências. Essas regiões de interferências que vão gerar pontos de nó ou pontos de ventre, vai gerar para mim ondas com vale ou ondas ou não onda. Eu tenho uma dissipação da minha energia. Beleza até aí? Eu também consigo fazer isso para a luz, que é o experimento de Young. Young emitiu uma onda eletromagnética, uma luz,
por duas aberturas e sofreu um processo de interferência. Aí ele observou que eu tenho regiões de claro, onde eu tenho uma interferência construtiva, e regiões de escuro, onde eu tenho uma interferência destrutiva, onde eu tenho o cessar, a dissipação total de energia na região escura, e eu tenho a emissão de energia de forma intensa, de forma duplicada, de forma aumentada, nas minhas regiões de claro. E assim ela vai fazendo claros e escuros em cada uma das minhas regiões. Eu volto de novo a falar para você. A minha interferência não acontece apenas em onda mecânica. Ela também pode acontecer em onda eletromagnética. Eu posso ter essa onda mecânica sendo propagada numa corda, no meio que eu consigo ver e eu coloco ele para vibrar. Eu consigo também fazer essa interferência, essa perturbação em um meio material líquido. Por exemplo, numa piscina, numa cuba de ondas, que a gente faz o experimento em laboratório na física. Você pode fazer também isso, por exemplo, numa piscina, com água parada, você bate com duas fontes ou apenas com uma fonte e vai causando as interferências dentro do meu processo, vai deixando a onda passar por obstáculos e você vai conseguir verificar uma imagem muito próxima a essa situação aqui. Beleza até aí? Galerinha, com essas informações agora a gente vai conseguir estender a próxima aula que eu vou dar para vocês, que é a aula que fala sobre tubos sonoros. Os instrumentos sonoros são os caras que eu vou usar para gerar o som. E eu vou utilizar das informações teóricas do que é uma onda sonora e das informações teóricas do que é uma interferência de onda, para que a gente possa entender o que o tubo vai emitir ou não som na minha região que eu estou em processo, em expectativa. Beleza até aí? Galerinha, muito obrigado. Espero que eu tenha ajudado você na sua preparação. Um beijo e até a próxima aula.